Olá! No programa de hoje você vai ver tudo o que aconteceu na primeira edição da segunda etapa do workshop Governo Presente, a publicidade na administração pública. O APP TV já começou. Nós começamos o programa diretamente da FAP Ribeirão Preto, onde aconteceu a segunda etapa do workshop Governo Presente no dia 28 de fevereiro. Nesta etapa, o foco é detalhar o trajeto percorrido desde o processo licitatório até a execução do contrato para agências de publicidade, fornecedores e veículos de comunicação. Confira! A Record, como sempre, né, parceira da APP, a gente acha muito importante esse vínculo, né, dos veículos de comunicação com a APP, que ajuda a todos nós, né, a fomentar nosso mercado, e hoje, em especial, é um workshop muito interessante que fala do segmento público na publicidade, dando as diretrizes, as regras, as leis que têm que ser seguidas. E assim, desmistifica um pouco, né, daquela história de o órgão público pode fazer publicidade, é necessário, não é. Então foi um workshop muito interessante, queria parabenizar a APP, a pessoa do Tony, né, o presidente, o Gustavo também, que ministrou aí as palestras, e dizer que a Record está sempre junto a órgãos que conseguem passar essas ideias e essas concepções que tem que ser feito, mas tem que ser feito de um jeito legal, em cima de lei, em cima de questões que devem ser respeitadas. Então a Record é uma emissora que sempre pauta por isso. Então todos os eventos que a APP nos convida, que nos chama para ser parceira, a gente tem feito um esforço acima do normal para estar junto. Muitas prefeituras não utilizam esses recursos, né, de propaganda por medo, por não conhecer, e o que a APP está fazendo é trazer conhecimento, qualificação para os dois lados, né, a prefeitura e também para as empresas de publicidade. O Sicredi é uma instituição financeira que contempla todos os tipos de empresa, também empresa, pessoa física. E no caso, nós somos aqui, a gente tem muito interesse em trabalhar com todas essas empresas que são sócias da APP, trazendo benefícios, redução de despesa, melhoria no atendimento. E através da parceria com a APP, essa turma vai vir com condições diferenciadas. Então, para o Sicredi é muito importante, para a cidade de Ribeirão Preto também é muito importante. A gente traz uma possibilidade de uma concorrência mais leal, mais forte, porque a gente que é um pouco mais rodado aí, a gente sabe que há 20 anos atrás nós tínhamos muitas instituições financeiras, né? Hoje em dia a gente tem muito poucas. Então isso fecha o mercado e a gente está vindo forte para poder abrir esse mercado novamente. A IPTV ela acredita muito nas iniciativas que promovem a nossa região e esse evento promovido pela APP é um deles. A gente, enquanto veículo, é muito importante entender como é que está funcionando, o que é que está acontecendo no mercado, como é que está o comportamento do nosso consumidor, da nossa audiência, e todas as palestras têm sido muito produtivas para a gente se antenar e estar pensando sempre em produzir o melhor conteúdo voltado para a nossa região. A gente vem buscar as ferramentas para identificar oportunidades de como se conectar com o setor público e de entender de que maneira nós, enquanto veículos, podemos aproveitar as oportunidades que se tem, né? Olha, é muito importante o SBT estar patrocinando aí mais um evento da APP, que faz belos eventos, a gente tem que ressaltar. Este evento especificamente é um evento muito bacana, porque está mostrando um outro lado para as agências, que é a verba pública, né, que tem bastante diferença na hora da concorrência. Então é muito importante isso para que a gente possa fomentar um novo mercado, para que as agências
publicitárias de toda a região possam também participar dessas concorrências públicas, e é muito importante o SBT aí fazer esse trabalho junto com a APP, de fomentar o mercado e aumentar cada vez mais e fortalecer. Eu acho que o mais importante de tudo é fortalecer o nosso mercado publicitário. A concorrência privada e a concorrência pública, no caso, que é o evento, é muito diferente. Então as leis que regem são diferentes, documentação, forma de entrega, às vezes pequenos detalhes, uma boa campanha, mas alguns pequenos detalhes que ficam fora das regras ou das leis acaba atrapalhando e causando a impugnação daquela agência. Então eu acho que este evento ele ressalta essas leis, mostra claramente como tem que ser feito a concorrência pública. Eu achei um evento riquíssimo, muito interessante, porque traz informações de uma legislação muito específica que tem que ser usada necessariamente pelos órgãos públicos, pelas agências de publicidade, fornecedores de veículos de comunicação. Então foi muito esclarecedor, muito interessante, realmente habilitou as pessoas que estavam presentes, tirou um pouco esse receio, esse medo de participar desse tipo de concorrência. Eu achei que é um evento muito importante para a minha formação, que vai acrescentar para a vida inteira, entender como é que funciona a propaganda nesse meio público. Esses processos, essas nuances foram bem decisivas assim, para minha formação. O São Francisco é um grupo de saúde diferente, estruturado para cuidar do seu bem-estar. Um grupo com mais de 70 anos dedicados à saúde, para você viver melhor dia a dia, com programas preventivos para pacientes crônicos monitorados pelo Saúde Plena. A diferença está no acolhimento humanizado, para cuidar bem no tratamento ou na prevenção da saúde. São Francisco, um grupo de saúde diferente, porque faz diferença na sua vida.
E neste bloco tem mais workshop Governo Presente para você. Acompanhe. O evento teve como palestrantes Anderson Silva, diretor da Factual Pesquisa de Mercado e Opinião, Paulo Gomes de Oliveira Filho, advogado especialista em Direito da Comunicação, Gustavo de Castro, diretor da APP Ribeirão, e Tony Valente, presidente da APP Ribeirão. Hoje a gente fez uma consolidação dos resultados da pesquisa, né? Ao longo do projeto do workshop, tiveram 4 regiões. Em cada uma dessas regiões nós fizemos um número de cidades. Hoje nós consolidamos os resultados dessas 4 regiões. Então nós visitamos prefeituras e câmaras de 105 cidades, região de Ribeirão Preto, região de Franca, região de São José do Rio Preto, região central, Araraquara e São Carlos. Visitamos ao todo 202 órgãos públicos, metade prefeitura, metade câmaras, e passamos por esses órgãos públicos falando sobre questões relacionadas à publicidade pública. Primeiro, como que esses órgãos estavam em relação ao conhecimento da Lei 12.232, se eles tinham contratado via licitação agências de publicidade no mandato anterior, se eles pretendiam contratar, se eles pretendem, melhor dizendo, contratar a agência de publicidade no mandato atual. Principais resultados: existe um grande desconhecimento sobre a Lei 12.232, né? Apenas 10% dos órgãos públicos entrevistados tinham conhecimento pleno da lei. Isso significa que cada 9 prefeituras ou câmaras não têm um conhecimento pleno da lei, e isso é muito importante, né? Toda a contratação de publicidade pública ela passa pela lei, seja na fase da licitação, seja na fase da operação do contrato. No mandato anterior, teve lá em torno de 15% de prefeituras e câmaras que fizeram contratações de agência. Existe uma previsão para esse mandato que esse número dobre, que sai do torno dos 15% para os 30% das prefeituras e câmaras que devem contratar agências de publicidade para tocar a sua área de comunicação no dia a dia das prefeituras e câmaras. Ter conhecimento sobre o mercado que você vai atuar antes de você estar fazendo as ações é fundamental. Entender o que as pessoas estão necessitando e quais as questões que estão envolvidas nisso é fundamental. E nesse caso a gente realmente chegou a isso. Primeiro, para entender que é um mercado que necessita de uma capacitação, prefeituras e câmaras precisam de uma capacitação na Lei 12.232. Consequentemente, os fornecedores, as agências precisam dessa capacitação. Né? Na hora de operar o contrato lá, se você não estiver realmente sintonizado com as necessidades legais disso, você pode incorrer em algum erro que pode te dar alguma complicação legal. E do ponto de vista, também teve um outro aspecto que a gente levantou, que a gente também mediu o potencial do mercado, né? Nós chegamos nessas 105 cidades que existe um mercado potencial para serviços de publicidade da ordem de 150 milhões de reais, onde 30% das prefeituras dizem que já vão, mas outras prefeituras e outras câmaras podem vir a fazer os seus processos licitatórios, contratar as agências e, no limite, isso pode chegar a 150 milhões de verba publicitária na região que a gente abrangeu aí das 105 cidades. Hoje nós tratamos mais direcionado a veículos de comunicação, os chamados fornecedores externos, são produtoras de som, imagem, e também agências de propaganda, de como se processa a nova forma de licitação na contratação de serviços publicitários por entes públicos. Então hoje a linguagem que nós usamos foi mais no sentido de orientação desses veículos, fornecedores e agências de propaganda. Diferentemente dos outros, nós apresentamos o workshop para entes públicos, prefeituras municipais, câmaras e vereadores, no sentido de como proceder à elaboração de um projeto ou de um processo licitatório, né? Lá orientar
como proceder, como realizar e como contratar. E aqui, como participar e como prestar os serviços publicitários. Muitas vezes a agência de propaganda tem receio em participar de licitações públicas porque não tem know-how, não tem expertise sobre isso. Então a APP já exatamente, não só através desse projeto, mas também há um desenvolvimento e orientação de abertura de novos mercados, novos trabalhos a serem realizados por agências de propaganda. Há uma diferença entre propaganda comercial, né, como propaganda governamental. E a APP tecnicamente está apresentando isso. Da nossa parte, nós incentivamos muito, porque nós temos uma garantia praticamente real de que o atendimento de uma conta pública pode chegar a 60 meses e nem sempre esse atendimento na iniciativa privada ocorre. Então é um campo novo, é um campo especializado e que deve fundamentalmente, além da parte técnica, conhecer a parte legal. Como o processo licitatório é extremamente burocrático, né, as agências precisam saber todos os detalhes de como participar. Uma das coisas, por exemplo, ela tem que demonstrar capacitação técnica. Ela tem que desenvolver um projeto ficcional de uma campanha publicitária para demonstrar para o órgão público que está realizando a licitação que ela está gabaritada a fazer campanhas institucionais de utilidade pública. Esse é o primeiro aspecto. Segundo, ela precisa ter uma estrutura técnica, ela precisa ter departamentos de criação, departamento de mídia. Então ela deve já se preparar nesse sentido. Ela deve demonstrar também no processo licitatório para quem ela já prestou serviços, não necessariamente entes públicos, mas iniciativa privada, para mostrar casos que ela já participou. E mais, ela tem que estar gabaritadamente sob o aspecto legal, ela tem que demonstrar uma habilitação técnica, está legalmente constituída, né, comprar pesquisas de mídia. Então ela vai poder, com esses seminários que nós estamos dando, já vai se começar a preparar para participar de novos certames. Até uma forma interessante, quando elas vão participar, elas verificar quais são as exigências legais. Então, muitas vezes a falha dela é por falta de conhecimento. Então ela vai verificar que ela vai precisar demonstrar que ela não tem ações trabalhistas, que ela não tem irregularidade junto ao Conselho Executivo de Normas Padrão. Então essas exigências dentro do certame vai orientar como ela pode consertar uma situação anômala e participar das próximas. Toda agência deve começar com participação de certames pequenos, até com uma forma de conhecimento. E depois ela vai ampliar. Nós temos notado aqui no estado de São Paulo que pequenas e médias agências que eram desconhecidas, hoje têm uma atuação muito intensa. Atende várias prefeituras, várias câmaras municipais, várias autarquias. Isso abre o mercado para elas que antes não tinham. Então, esse curso é muito importante como um fomento de negócio. Não há necessidade de um limite. Muitas vezes, dependendo do volume que é dispendido, o edital exige um número mínimo de profissionais. Mas isso é caso a caso. Por isso nós entendemos o seguinte, que as agências comecem com pequenas campanhas, com pequenos certames, até para conhecer melhor, e aí, à medida que ela vai crescendo no atendimento de contas públicas, ela também vai aumentando a sua equipe técnica. Nós somos consultores da APP aqui de Ribeirão já há mais de 10 anos, né? Somos diretores da APP Nacional também há mais de 15 anos. Então, toda consulta deve ser formalizada para nós, mas através da APP. Então, a APP dá todo o apoio aos seus associados, né? E o jurídico é uma parte importante da APP. A etapa anterior, que a gente realizou em 2017, nós trabalhamos em 4 edições, né? Na verdade, a gente passou por cada regional da APP. Começamos em Ribeirão, depois a gente foi para Araraquara, São Carlos, Franca e finalizamos em São José do Rio Preto. Naquele momento, em 2017, a ideia era que a gente pudesse capacitar os órgãos públicos para que fizessem seus processos licitatórios, seus editais, né? que colocassem lá as verbas necessárias no orçamento anual do município. Então, ali a gente concluiu com os órgãos públicos, foram 96 órgãos públicos capacitados na primeira etapa, com 250 agentes públicos.
tá? Esse foi o nosso público lá. Muito bem, então agora a ideia é o que? A gente está encerrando esse ciclo agora hoje aqui na FAAP, justamente para capacitar agora agências de publicidade, fornecedoras de serviços complementares, produtoras de áudio, produtoras de vídeo, gráficas, né? E veículos de comunicação. Então qual é a ideia? Inicialmente não adianta eu capacitar agências se eu não tenho o próprio órgão licitando, mas agora que a gente capacitou o órgão, não adianta capacitar o órgão se eu não tenho agências para participar das licitações. 2 painéis também interessantes que a gente colocou, que é um que a gente apresentou. Um fala justamente sobre como você preparar a proposta técnica para participar da licitação, quer dizer, o que vai ser julgado, né, o que você deve fazer. Então, nesse detalhe que na primeira etapa a gente foi bastante, vamos dizer assim, não diria superficial, mas ali para o órgão público não era tão importante saber o detalhe. É muito mais importante agora para quem vai participar. E depois a palestra final, o painel final, foi justamente sobre a execução do contrato de publicidade. Ou seja, você participou da licitação, você venceu a licitação, bom, mas e agora? Como é que eu trabalho com o órgão público? Né? Quais são as normas legais? Porque tem lei para tudo, tem o trabalho governamental, publicidade pública, ela tem uma norma, uma lei que rege e tem o que você tem que seguir. Não adianta dar jeitinho, não tem jeitinho. Esse painel final a gente abordou justamente sobre esse detalhe da execução do contrato, a importância disso. Então o que a gente veio trazer aqui da nossa parte, na verdade, é a experiência, né? Quer dizer, ninguém nasce sabendo, a gente não sabe tudo, mas a gente já bateu cabeça, a gente já fez coisa errada, a gente já aprendeu, a gente já foi melhorando, etc. Tal, né? Foi se estruturando. Uma coisa que a gente abordou também, uma dica para quem quer entrar, entre em licitação pequena, para você ir pegando jeito. Entendeu? Então a gente começou, por exemplo, com carta convite, que é até 80 mil reais. Vai, ganha uma, perde outra e tal, vê o que errou. Depois a gente foi 100, 150 mil, aí você vai indo, você vai pegando o jeito de como é que é a licitação, né? Porque, evidentemente, se você já quer começar a entrar numa licitação pela verba, não, já vou entrar por uma verba alta e tal, é complicado, porque você não tem experiência ainda. As principais agências do setor vão estar lá, evidentemente, com um benchmark, com uma experiência maior. Então, a dica que a gente deu é: comece com um menor valor, vai indo, vai se profissionalizando, vai se capacitando, né? Vai juntando estrutura de assessoria contábil, assessoria jurídica e tal, e vai indo. Mas esse é um mercado que ele é importante, é um mercado que a regra é muito clara, você tem segurança jurídica para trabalhar, né? Ao contrário do mercado privado, em que existem as normas do SEMP, mas infelizmente nem sempre são respeitadas ou são entendidas, né? Principalmente pelos clientes privados. E no mercado público não, no mercado público você tem uma regra e que acabou, não é nenhuma regra, é uma lei, tem que seguir. Bom, o workshop ele começou em 2017, de um projeto que já vinha sendo desenhado em 2016, a primeira etapa contemplou os órgãos públicos e a segunda etapa a gente visou os veículos, agências de publicidade e fornecedores do setor de comunicação. O que nós trouxemos na segunda etapa foi uma pesquisa inédita, né, que mostrou números impressionantes, né, o quanto que tem de verba adormecida no mercado dos órgãos públicos. Mostrou-se aqui algo em torno de 150 milhões e nem 20% disso está no mercado. Se o workshop realmente atingir o objetivo que a gente acredita que ele realmente vai atingir, a gente deve, pelo menos, no mínimo, dobrar, né, esse número que hoje está no mercado em termos de verba pública. Com isso, toda a indústria da comunicação ganha. A agência de publicidade ganha, os fornecedores como produtoras de áudio, de vídeo, gráficas ganham, os veículos de mídia, né, de comunicação ganham e ganha a gestão pública, o próprio órgão público. Por quê? Porque ele vai estar dando publicidade às suas realizações, aos seus fatos, que é constitucional, né? Ele deve e pode dar publicidade ao que faz. A Constituição garante isso. Então, a importância disso tudo está justamente em despertar essa verba. E essa segunda etapa, a diferença dela entre a primeira é para poder capacitar e trazer informações para os profissionais da área de comunicação e marketing, para que eles possam se preparar para atender uma demanda que certamente virá por aí. Então, eu digo que esse é o outro lado da APP. O pessoal conhece muito a APP pelos seus festivais,
pelas suas festas, né? Cursos e palestras. Esse é o outro lado, é o lado do fomento. E o benefício que a APP traz para os seus associados, neste caso específico da segunda etapa, que foi um evento exclusivo para sócio, é o acesso em primeira mão de uma pesquisa inédita, é um upgrade em termos de conhecimento dos aspectos legais da Lei 12232, que trata sobre publicidade pública, da elaboração, as técnicas, né, o passo a passo para se elaborar um contrato de publicidade pública, ou seja, essa é uma contrapartida real em termos de fomento, em termos de negócio. Então nós estamos falando aqui de um evento que teve desde o princípio o objetivo da capacitação, o objetivo de preparar os profissionais para uma demanda que a gente tem essa expectativa que vem ocorrer, que é justamente uma demanda em termos de investimento em publicidade do setor público. O que a gente pretende, nós vamos ainda formatar isso, é uma manutenção. Acreditamos que, como já está ocorrendo, nós acreditamos que deve aumentar a procura, a consulta via app por indicação e por orientação e para esclarecimentos. A gente percebe, já estamos sentindo isso. Os órgãos públicos que já participaram do evento, eles têm dúvidas e eles participaram do evento e querem mais informações sobre isso. Então eles procuram o app, se é uma informação de aspectos legais, a gente vai atender eles via Dr. Paulo Gomes. Se é técnico, né, de como que se caminha isso e como que se procede isso, nós temos o Gustavo, que é diretor da app, especialista em publicidade pública. Se é por indicação de profissionais, por uma subcomissão, a app tem um portfólio de profissionais com capacidade para poder realmente indicar, para que eles tenham realmente uma avaliação real e técnica e profissional do processo. Então, daqui para frente, o que a gente espera é realmente uma busca por mais informações, e aí o workshop a gente deve pensar num formato de manutenção, ainda ser discutido junto com a comissão que realiza o evento. Eu acredito que vai assim haver uma continuidade, porque o próprio mercado está acordando para isso. Toda essa verba que a gente viu na pesquisa, certamente uma boa parte dela vai ser ativada, e sendo ativada realmente vai gerar uma demanda, e gerando uma demanda a gente precisa ter gente qualificada para atender. E o App TV fica por aqui, mas você pode ver quando quiser pelo site apptv.com.br. Até o próximo programa.